Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o nosso debate ideal, seu programa de muita opinião e informação. Eu sou Misael e quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate, eu vou apresentar os nossos convidados. Está conosco hoje a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora, tudo A paz bom? do Senhor, boa tarde a todos. Está conosco também a cantora Amanda Cristine, presença ilustre, abençoada, felicidade demais. A paz, cantora. Está conosco também a irmã Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã, tudo bom? A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Eu vou convidar você já a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, deixando suas perguntas, deixando suas dúvidas para os nossos debatedores aqui presentes tirar, te ajudar, sempre na medida do possível e abençoar a sua vida. Amém? Agora são 13h33. Eu vou começar com uma breve oração para abençoar o nosso debate. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Deus. Pedimos perdão por todas as nossas falhas, obras e pensamentos. Senhor, nessa hora direciona, toma esse debate em suas mãos, Senhor, abençoa e nos guia, orientando as pessoas que estiverem ouvindo, os nossos ouvintes amados, Senhor. Continua nos guardando e nos libertando e nos dando direção. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem bacana, é um tema que hoje desafia a vida de muitos cristãos, não é mesmo? O que você é na igreja e fora dela influencia a vida das pessoas? Isso deve ser levado em consideração? Jesus enfatiza a necessidade do cristão exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. Que influência devemos exercer no mundo tão cheio de maldade, né? A gente sabe que no mundo tem corrupção, tem violência, tem mortes, tem pessoas perdendo os valores. A cada dia a gente vê aí notícias de pessoas, um matando o outro, fazendo maldade com pessoas indefesas, seja animais ou pessoas. E a gente se vê que realmente a tendência é ir piorando, né? Porque a gente sabe que no mundo já maligno. Então a gente tem essa certeza de que é muito difícil a gente ver alguma coisa boa. Todo dia a gente vê aí notícias de pessoas sendo mortas. Então a gente caminha para o precipício, né? Podemos dizer assim. O fato é que o cristão verdadeiro não deve se satisfazer com os costumes, erros, se conformar com as maneiras de pensar e viver deste mundo, certo? A gente tem que se eximir disso a cada dia e tentar transformar. Eu acho que um dos objetivos principais que foi dado para a gente é transformar, certo? Ser a luz e o sal do mundo. Mas será que todos nós estamos cumprindo o nosso papel como deveríamos, a ponto de influenciar e não ser influenciado? Em Mateus 5,13 diz exatamente isso. É como se fosse um direcionamento, né? É um direcionamento. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Estamos sendo um crente sal que elimina e derrota a podridão do mundo, ou nos deixamos ser influenciados por ele? Eu vou começar perguntando para a pastora Cássia. Pastora, devemos realmente ser o sal do mundo, salgar de uma forma que destrua toda a podridão e toda a maldade, mas
será que a gente está fazendo de uma forma correta? Será que a gente está influenciando as pessoas no mundo ou a gente está sendo influenciado? Hoje em dia no mundo tem bastante coisas que pode realmente influenciar o cristão, porque a gente sabe que o inimigo está sempre atacando, ele nunca descansa. Então, todo dia surge uma coisa nova que o inimigo usa para influenciar a gente. Então, a gente está sendo crente sal, cristão sal ou não? Então, influência é algo inevitável. Nós vamos influenciar onde estivermos e até mesmo não tendo a intenção de influenciar. A pergunta é: estou influenciando positivo ou negativamente? Estou sendo a mesma coisa na igreja ou fora da igreja? Não tem como eu deixar de ser a igreja, né? Porque dentro ou fora dela, o Senhor está me vendo, nos vendo. E a influência começa dentro de casa. Então a pergunta é: eu estou sendo a mesma coisa dentro de casa e na igreja? Eu sou o sal aonde eu estiver. Porque o que está dentro de nós é o que determina a maneira com que eu vou influenciar. Se o que está dentro de mim é bom, sem dúvida a minha influência será positivamente, sem dúvida. Porque quando Pedro estava indo a caminho da Porta Formosa, tinha um homem que estava ali todos os dias recebendo algo de pessoas, todos os dias. Até alguém passar por ele que tinha Jesus como conteúdo. Então, quando nós temos Jesus como nosso conteúdo, é inevitável passarmos pela vida das pessoas e não influenciar positivamente. Qual foi a influência de Pedro para a vida dele? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo. E o que eu tenho eu te dou. Então, o que ele tinha influenciou de uma forma que mudou a vida de alguém. Então, o que nós temos, vamos influenciar positivo ou negativamente, querendo ou não. Entendi. Irmã Eloá, qual a sua opinião quanto a isso? Boa tarde mais uma vez a todos. A nossa vida, ela deve sim influenciar a vida das pessoas. Uma vez, muito bem colocado, né, a pastora Cássia, uma vez que nós servimos a Jesus, nós precisamos servi-lo dentro e fora da igreja. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que nós estejamos. Se somos igreja e servimos a Jesus, precisamos servi-lo onde quer que nós estejamos. E a missão que Jesus deixou para nós foi ganhar almas para o reino. Então, nós devemos agradar a Deus com a nossa forma de vestir, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir. Em todos os aspectos, nós devemos agradar ao Senhor para que assim nós possamos influenciar vidas. Não estou dizendo aqui que seremos perfeitos, não. Nós somos falhos, somos pecadores, mas a todo momento nós devemos buscar agradar ao Senhor, para que outras vidas sejam influenciadas através de nós. Cantora Amanda Cristine, podemos dizer que o fato de louvar e cantar também é uma forma de influenciar positivamente, uma vez que se você estiver ali sendo usada por Deus, cantando e louvando o amor de Deus através das canções, também é uma forma de influenciar as pessoas, eu acredito. O que você tem a dizer sobre isso? Pode ser relacionado a você cantar e louvar a Deus, como também as formas de atitudes, né, como foi citado. Boa tarde a todos. Então, Deus, ele habita no meio dos louvores. E aí, quando você abre a sua boca e é como se fosse a palavra de Deus cantada. E aquilo influencia muito naquilo que você está cantando. Porque tem pessoas que usam aquilo que o Senhor deu, aquele dom que o Senhor deu para aquela pessoa de forma certa em alguns momentos e de forma errada em outros momentos. Quando nós temos que usar o dom que Deus nos deu da forma correta em todos os momentos. E sim, quando você abre a boca e está cantando a palavra de Deus, você está alcançando corações, você está influenciando em pessoas.
você está tocando os corações, onde aquela pessoa pode ter a vida transformada através do que você está influenciando ela naquele momento. Então, quando você faz a obra de Deus, seja ela cantada ou pregada, você está influenciando. E como a pastora Cássia falou, você é a igreja, estando no templo, igreja, como fora. Então, você tem que se comportar como se fosse a igreja dentro e fora, ainda mais fora. Por quê? Porque é como se nós fôssemos a Bíblia que o mundo lê. Tem gente que vai acabar não abrindo a Bíblia naquele momento e lendo, mas olhando para a sua vida, a conduta de vida que você tem, já vai influenciar aquela pessoa em tomar outro tipo de atitude. Bom, como não confundir, né, influência com conselho, né? Porque tem pessoas que quando ouve um conselho, você parte do princípio que se a pessoa ouvir um conselho bom e ela achar que é bom, ela vai seguir. Mas se ela achar que é ruim, ela vai nem ouvir, nem ligar, vamos dizer assim. Mas no caso da influência, eu acho que ela sendo boa é quase que a mesma coisa, mas como passar isso para o próximo, de que você está influenciando e não dando um conselho, porque influenciando é de atitudes. Influenciando pode ser como você é, como você anda, como você se veste, como você fala, enfim, tem N possibilidades. Agora, conselho é uma coisa muito centrada ali, é um objetivo, é um toque, vamos dizer assim, é um conselho ali individual, é pessoal ali. Então, tem pessoas que confundem às vezes quando você chega para alguém para dar um conselho e quando você mostra como você é para a pessoa, ela pode não aceitar. Você está tentando influenciar ela positivamente, dando conselho e influenciando, mas ela pode não aceitar. Ela pode levar só que é um conselho que é ruim. Como tratar? Como a gente pode ajudar uma pessoa, influenciar uma pessoa sem, ao mesmo tempo, aconselhar, mas que ela aceite, que não é um conselho ruim, sim, você está tentando influenciar ela para uma coisa boa. Nós evangélicos, nós do meio cristão, a gente tem sempre que tentar influenciar pelo que a gente é de uma forma positiva, porque a gente é o espelho de Jesus Cristo. Então a gente tem que ser sempre positivamente influenciador positivo. Irmã Elá, o que que você acha desse tema? Conselho e influência é um pouco diferente, né? Porque, assim, o conselho a gente dá em determinadas situações. E a influência que nós temos que ter sobre as pessoas, ela tem que ser constante, não existe momento certo. Pessoas vão passar por determinadas situações e elas vão se lembrar. Nossa, a pastora Cássia falou sobre isso. Eu vi isso na vida dela. A cantora Amanda teve esse testemunho. Eu vou seguir por esse caminho. Então, assim, o conselho é algo que você dá ali no momento, independente de você ter vivido ou não. Muitas vezes estamos fora da situação e conseguimos ter uma visão um pouco ampla do que está acontecendo ali. Mas a influência é algo que você vive. Você vive e as pessoas veem, você não precisa falar. Você não precisa dizer, não, ó, eu sou assim, eu sou daquele jeito. Não, as pessoas simplesmente vão ver. Por quê? O seu principal intuito é agradar a Deus. Então, automaticamente, quando eu agrado a Deus, eu estou influenciando a vida das pessoas. Não existe uma fórmula mágica, né, para desenvolver isso. Não existe uma fórmula mágica. O que eu deixo aqui é que nós precisamos a cada dia buscar na palavra, conhecer a verdade, que é Jesus, e através dessa verdade, conforme a gente vai buscando, a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. Aprendendo a se portar, aprendendo a se vestir, aprendendo a falar, aprendendo até mesmo a aconselhar. Porque se nós formos olhar, aconselhar com eu, Eloá, eu posso aconselhar de uma forma errada.
Mas quando eu aconselho pautado na palavra, pode ter certeza que ali vai ter um resultado bom. E a influência é aquilo que eu vivo. Eu sou daquela forma, dentro e fora da igreja, onde eu estiver, e as pessoas vão ser influenciadas por aquilo. Pastora Cássia. É, é algo que, como estamos falando de conselho, influência no mundo que nós vivemos hoje, no mundo de influenciadores, devemos ter muito cuidado. Porque o que para alguns, a influência é boa, para outros é inadmissível. No mundo em que as nossas crianças estão sendo influenciadas negativamente por muitas pessoas e alguns pais olham aquilo como algo natural. Então, o que para mim é ruim, para outro pode ser uma influência muito boa. Um conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, ele nos motiva. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Um conselho, né? Como estamos falando aqui de conselho. Ele deu esse conselho para o seu filho na fé. Timóteo estava sendo influenciado por nada menos que Paulo. Paulo era um grande homem de influência. Então agora ele estava influenciando um jovem, um filho na fé, dizendo o seguinte conselho: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Então, o meu testemunho dentro e fora, a minha influência dentro e fora, deve sim ser levado a sério. O que Timóteo precisava entender agora era que ele precisava se importar com a opinião também dos de fora. Porque algumas pessoas tendem a viver assim: eu faço o que eu quero e não importa a opinião dos outros. É uma forma totalmente errônea de viver o evangelho. Porque o que eu faço, ela colabora para o evangelho ou não. O que eu faço colabora dentro da minha casa. Eu estou influenciando os meus filhos a maneira correta de viver com Cristo. E uma coisa que eu sempre prezo é o exemplo dentro de casa. E eu sempre costumo ensinar, para quem eu posso ensinar, quantas vezes o seu filho abriu a porta do seu quarto e te viu orando, para que você cobre dele que seja um homem ou mulher de oração. Você tem influenciado isso para cobrar a ele? Quantas vezes os seus filhos chegou em casa e viu você com a Bíblia aberta? Porque às vezes a influência é mais nas atitudes do que no estar falando. É mais fácil os nossos filhos observarem: nossa, cheguei em casa, minha mãe estava lendo a Bíblia. Eu cheguei em casa, meu pai estava orando. Isso na segunda, isso na terça, isso na quarta. Então, quando chegar no sábado, minha filha chegar e não me ver fazendo tal coisa, ela já vai sentir o que aconteceu. Então, a influência dentro de casa, ela é tão importante quanto na igreja. Ou seja, dentro ou fora de casa ou da igreja, é fundamental. Só que, infelizmente, em alguns casos, alguns pais cobram mais do que influenciam. Então, eu acho que pegamos o exemplo de Samuel. Profeta Samuel, irmãos. Profeta Samuel. Só que a Bíblia diz que os filhos dele não seguiu o exemplo. A Bíblia falhou ou foi decisão dos filhos? Samuel falhou ou foi decisão dos filhos? Então, tem pais que influenciam de todas as maneiras possíveis. Mas tem filhos que escolhem não seguir o conselho, não seguir o exemplo. Mas não é por isso que eu não deva fazer a minha parte. Porque ele viu os filhos de Eli totalmente com uma influência negativa. Parentes, vizinhos, eu creio que olhavam para os filhos de Eli e diziam: que reputação ruim. Que influência ruim para outros jovens. Só que aí também vieram os filhos de Samuel. Que influência ruim, que pai eles tiveram. Só que não seguiram o exemplo dos pais. Ou do pai, né? Então, que nós viemos nos preocupar, sim. E tem que ser levado a sério, sim. Os pais que estejam ouvindo agora, tem que ser levado. Pastores que estão ouvindo agora, prezem isso. Porque o próprio Jesus disse: vocês são luz. Então, seja luz. Irmã Amanda, como eu acho que no meio
Quando se louva, eu acho que você está influenciando as pessoas, como foi dito. Ah, quando você está louvando ali a Deus, e influenciando as pessoas através do seu louvor, ah, pode ter pessoas que não recebem. Ao mesmo tempo, quando você chega e conversa com alguém, se você tiver ali, vamos dizer assim, louvando para a pessoa através de um conselho, a pessoa pode não receber. Como lidar nesse meio? No meio do louvor e fora dele também, né? Como você influenciar dando um conselho e fazer com que a pessoa entenda que você está tentando influenciar ela para o bem e não dando um conselho que ela entenda que é mal. As pessoas, eu já passei por algumas situações assim, né? Em que eu já passei por uma situação em que eu estava cantando numa determinada igreja e uma pessoa passou, ela ouviu eu cantando e aí aquele louvor ela passou, tava afastada dos caminhos do Senhor, ela passou e quando ela ouviu eu cantando, e essa pessoa estava passando algumas adversidades na vida em que parecia que Deus não estava vendo, que o céu estava fechado, sabe? Aqueles questionamentos, né? E aí, quando eu estava cantando essa canção, ele passou e ouviu. Quando ele ouviu, ele entrou na igreja e voltou para Jesus. Ô, benção. E aí, quando terminou o culto e tal, ele veio até mim e falou: eu tava afastado dos caminhos do Senhor, e aí eu tava passando aqui na frente da igreja. E quando eu ouvi que você começou a cantar e profetizar e falar, eu senti algo diferente e tive que entrar. E quando foi feito o apelo, eu já corri lá pra frente, porque eu entendi que era Deus falando comigo. E aí ele falou pra mim: eu sempre olho você passando, vejo que você é uma bênção. Aí eu tomei como: nós somos testemunhas de Cristo. E como eu falei, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Quando você tem uma conduta, né, uma conduta de vida, um você passa e as pessoas, olha, como foi falado de Eliseu, né? Ali vai um homem, um verdadeiro homem de Deus. E aí, quando a mulher viu que Eliseu passava sempre e tal, não, calma aí, eu preciso ter aqui na minha casa. Quando ele passar por aqui, ele vai ter um cantinho onde ele possa descansar, onde ele possa fazer o que ele tiver que fazer. Vou preparar um quartinho. Então, nós temos que ser essa testemunha, nós temos que influenciar. Tem pessoas que não recebem, não adianta, você pode cantar, você profetiza, você fala o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa, mas existem pessoas que estão tão amarguradas, estão com o coração fechado, a mente fechada, que não conseguem entender que naquele momento você não está tentando ser melhor que ela. Você está apenas dizendo, ó, eu passei por isso e por isso, mas eu consegui vencer. E eu consegui vencer como? Foi em Jesus. Foi em Jesus. E aí você dá o conselho. A questão é, você dá o conselho tentando influenciar ela a entender que você passou por aquilo, você confiou no Senhor, continuou olhando para Cristo e ele foi lá e fez o quê? Mudou a sua história. E ele pode fazer na sua também. Só que aí você é aquela história, você falou que você aconteceu contigo, mas a pessoa não quer viver aquilo. E aí, a minha parte eu fiz. Disse o que aconteceu, disse o que Deus fez na minha vida e agora eu vou fazer o quê? Eu vou entregar para Deus. Deus, vou orar nesse sentido. Jesus, quebra esse coração de pedra, porque muitas das vezes as pessoas são com o coração tão fechado. É a questão do... o amor de muitos se esfriaria. Eu tenho pessoas que eram bênçãos na casa do Senhor, eram influenciadoras, arrastava multidões e que hoje estão distantes, estão desacreditadas devido a coisas que aconteceram, diversas coisas que aconteceram e hoje estão com o coração fechado. Mas o meu conselho é: abra o coração, deixa Jesus trabalhar na sua vida, porque ele tem a saída, ele tem a transformação para tudo e você vai continuar influenciando pessoas para o bem, não mais para o mal. Aleluia, é isso aí. Eu vou ler um trecho aqui em Romanos 12, 2.
Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê esse versículo, podemos sentir motivados ou desafiados, ou podemos ser questionados quanto ao que estamos sendo no Evangelho. A transformação acho que ocorre com prática, né? Eu acho que a prática, a transformação, mas a renovação é exatamente o resultado do conhecimento. Se você pratica, você está transformando, você vai se moldando e, consequentemente, você se molda, se transforma. Não sei se ficou claro para os irmãos. E no final é tudo uma prática e mentalidade. Prática e mentalidade. Se você conhece o evangelho, mas não pratica o que está ali, você não, digamos que não tem um domínio de influenciar as pessoas. É como se você estivesse numa maratona. Se você treina só no dia que você vai correr, o seu corpo não está adaptado a correr a maratona toda. Você não está preparado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mas se você pratica desde o início com o objetivo de chegar lá, de vencer, tem essa diferença. Então eu acho que se você tem uma mente transformada e voltada para Cristo, você não se perde no caminho, você vai sofrer pressões, sim, claro. Quem disse que não vai sofrer, a própria Bíblia diz isso. Então você não vai sofrer pressões e ao mesmo tempo você vai conseguir passar no final e influenciar. Então eu acho que a nossa conduta nesse ponto tem que ser reta, tem que ser pura, tem que ser exatamente certa, focada para poder influenciar as pessoas e não ficar em cima do muro, porque em Apocalipse 3,15 menciona isso, para a gente não ficar em cima do muro, nem ficar nem lá e nem cá, porque é mais fácil que a gente ficasse ou lá ou cá. Então eu vou deixar para os irmãos o questionamento, vou perguntar para os irmãos, começando com a pastora. Tem pessoas que ficam em cima do muro e acham que conseguem influenciar. Realmente acontece isso, tanto no meio evangélico como fora. Vamos abrir o precedente aí de que eu sou evangélico e tento influenciar uma pessoa de fora, e a pessoa de fora chega para mim e fala: quem é você para me influenciar? Ou quem é você para me dar um conselho? Até dentro do meio evangélico, a pessoa tá ali achando que tá ou do lado do muro ou do outro, mas na verdade ela está em cima do muro e chega para influenciar alguém do meio evangélico e a pessoa não aceite, como é que essa pessoa vai se portar? Então, acho que, como eu falei, o caminhar, se moldar, se decidir o lado, ou do lado do muro ou do outro, e influenciar. Como que a gente pode trabalhar dessa forma, pastor? E a partir do conselho que Pedro, né, nos deu na tua palavra, ele diz para que nós viemos viver de uma forma exemplar no meio pagão, de uma forma excelente. Então, eu tenho que me preocupar, sim, se eu tenho influenciado positivamente alguém, eu tenho que estar dentro. Não tem como estar em cima do muro. Quando eu estou em cima do muro, eu demonstro para as pessoas que o que eu quero que as pessoas façam, eu mesmo não estou praticando. A certeza que eu estou passando, eu ainda não tenho convicção real daquela certeza. Então, como alguém vai olhar para a minha vida e vai ser influenciado, né? Como eu sou uma pastora, se a vida da pastora é assim, inconstante. Como que um inconstante vai incentivar alguém a viver uma vida constante? É impossível. Uma hora aquela inconstância vai mostrar em quem realmente ela tem confiado. Então, quando nós pegamos esse conselho de Pedro para viver de forma exemplar, é exemplar. Não tem como nós vivemos com Cristo e viver de uma forma decadente. Tem que ser exemplar. Então, se eu procuro viver a palavra, mesmo não querendo influenciar, eu vou influenciar. Eu repito isso, eu vou influenciar querendo ou não. Até o meu bom dia na padaria, eu consigo influenciar uma pessoa. Eu fiz um curso e a minha professora era uma senhora de 70 anos.
E ela estava influenciando seus alunos a não desistirem e fazerem faculdade. Ela já estava na 4ª faculdade dela, com 70 anos de idade. E ela disse que ela gostava de caminhar e todos os dias ela passava e dava bom dia para uma pessoa e a pessoa não respondia. E ela deu bom dia no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, e isso foi meses dando bom dia e a pessoa não respondia. Ela foi viajar. Ficou ausente 1 semana. Quando ela voltou, a pessoa que ela dava bom dia todos os dias e não retribuía, parou ela e perguntou: onde você estava? Ela ficou assustada com aquilo. E a pessoa falou: eu estou acostumada que você me dá bom dia todos os dias e eu não te vejo há 1 semana. Então, a partir daquele dia, ela sentiu falta do bom dia e na semana seguinte ela começou a responder o bom dia. Um simples bom dia influenciou alguém e mostrou a diferença que faz. Então, quando nós temos a certeza de que eu decido influenciar como Jesus influenciou. Algumas pessoas pensam que só quem está no alto influencia. Está totalmente enganado. Quem está embaixo influencia. Algumas pessoas olham para o altar e acham que influência só parte do altar. Não quem está recebendo os irmãos. Até chegar no altar, as pessoas passam, né, pela portaria da igreja e um abraço, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já faz o culto daquela pessoa ser totalmente diferente. E por isso que eu digo, estou na fila de uma loteria, estou na fila de um banco, eu estou influenciando alguém de alguma maneira. O meu incômodo com a fila não andar, alguém pode estar me observando e falar assim, não, eu tô doida para gritar, mas essa pessoa do meu lado tá tão serena, eu não vou fazer isso só porque essa pessoa está serena. Então ela já se retrai um pouco por causa da minha postura e da sua postura. Agora, se eu começar a falar e incendiar, ela já começa pensando assim, não, se a pessoa do meu lado já está puxando o assunto, o problema, quando ela começar, eu vou terminar. Fica só esperando uma atitude. Então, que nós viemos pensar, sim, estou influenciando o ambiente negativamente ou positivamente. Então, leve isso muito a sério e comece observando o que as pessoas em sua volta estão fazendo. Comece a observar o seu filho, comece a observar o seu marido, a sua esposa, comece a observar suas ovelhas, comece a observar tudo. E aí você vai conseguir entender se você está ou negativamente. Eu tenho até uma experiência que eu passei há alguns anos atrás. Eu fui fazer uma laqueadura, né? E tinham 2 jovens para ter o seu bebê lá. E uma delas era o 2º filho, e o primeiro filho dela ela teve com 16 anos. Foi um parto cesariana, e ela acreditava, já se passaram 9 anos, e ela acreditava que seria cesariana de novo, só que ela passou mal. E aí o médico falou, olha, você tem capacidade para ter esse bebê de parto normal. E nós sabemos que é, né, bem difícil. E eu estava sentada aguardando, porque quando eu fiz a minha laqueadura, foi sem filho, meu filho já tinha 1 ano e pouco. E eu estava sentada aguardando a minha vez de fazer a minha cirurgia. Só que elas estavam sofrendo demais e elas ficaram sozinhas e elas gritavam e aquela coisa toda que a gente já conhece. E eu me senti impulsionada a ajudar elas. Eu aprendi ali, eu tirei lição dali e eu também influenciei, porque a partir do momento que eu fui lá, eu comecei a falar de Jesus para elas e segurei na mão delas e fiquei ali, acabou aquela gritaria, aquele desespero, sabe? E o tempo todo eu ali acalmando, e aí elas tiveram o bebê delas, né? Ajudei até o último momento ali, foi algo muito emocionante e depois chegou a minha vez de fazer a laqueadura. Eu fiquei muito nervosa, né? Achei que estava sentindo dor sem estar. E aí o médico falou para mim assim, nossa, mas você estava tão calma ali com as meninas, ajudou elas, o que está acontecendo? Aí me deu aquele start, eu fiquei calma.
Enfim, fiz a laqueadura. E no dia seguinte, né, que já tinha passado o prazo delas já poderem levantar e tal, elas foram até o meu quarto, levaram os bebês para eu ver e me agradeceram muito, porque elas falaram: você conseguiu transmitir paz pra gente e a gente conseguiu ter um momento ali na hora do parto muito abençoado. E eu fiquei muito feliz. Porque de verdade eu não sabia como seria o desenrolar de toda aquela situação. Mas através do Espírito de Deus, eu consegui transmitir paz para a vida delas. E é como a cantora Amanda falou, nós somos a carta que o mundo lê. E essa carta, ela não foi escrita com tinta, ela não foi escrita de qualquer forma, ela foi escrita pelo Espírito de Deus. Assim diz a palavra. Então, assim, se nós procurarmos andar conforme a palavra, nós vamos influenciar a vida das pessoas. E muitas vezes esse influenciar vai ser no momento em que ela está mais precisando. Você, de repente, não vai dizer uma palavra, mas só o seu se portar, o seu se comportar, a sua vida, o seu testemunho de vida vai impactar a vida daquela pessoa e ela vai ser transformada. E ela vai começar a seguir a Jesus. Existem, sim, aquelas pessoas que não querem, como a Bíblia fala em Mateus 19, sobre o jovem rico. Ele tinha sede, ele tinha o desejo, ele queria, né, seguir a Jesus. E aí Jesus foi dando. Ele perguntou: o que eu posso fazer para servir? E aí Jesus falou: você não vai matar, você não vai roubar. E foi falando os mandamentos para ele. E aí ele disse: eu faço tudo isso. Eu não faço nada de ruim. E aí Jesus disse: então vai lá e vende tudo que você tem e me segue. Aquele jovem saiu, virou as costas, saiu triste. Por quê? Porque ele estava apegado a algo. E existem pessoas que, mesmo você dando um bom conselho, mesmo você tendo um bom testemunho de vida, elas não vão querer seguir, porque elas estão apegadas a algo. Às vezes, até mesmo a tristeza que elas estão sentindo. Elas estão tão apegadas àquilo que não conseguem ver o Deus grande que existe e que pode transformar toda essa situação. Que nessa tarde nós possamos pensar nisso, refletir sobre isso. Jesus, ele tem boas novas para nós. Ele tem novidade de vida, ele tem transformação. Que nós possamos olhar aquilo que é positivo. Aquilo que é negativo, a gente joga num saquinho furado. Só mais algo aqui que eu tenho a falar. Eu tenho uma líder, a tia Isa. E ela foi minha líder desde a minha adolescência. E eu lembro que ela sempre falava, e ela fala até hoje: aquilo que é bom, você guarda e pratica. Aquilo que é ruim, você joga no saquinho furado. Ela sempre falava: carrega 2 saquinhos. Aquele saquinho com fundo e um sem fundo. Aquilo que é bom, você joga no saquinho que tem fundo. E aquilo que é ruim, você joga no saquinho furado. Porque aí você vai ser abençoado por aquilo que é bom. Tia Isa, eterna educadora. Quem não passou pelas mãos da tia Isa? Cantora Amanda, alguma coisa a mais a acrescentar? Basicamente igual o que elas falaram, mas quando a pastora Cássia falou, né, que você na fila da loteria, você na padaria, onde você estiver, você está influenciando e chamando a atenção das pessoas de alguma forma. Aconteceu uma situação lá na minha igreja em que um pregador, quando ele chegou, ele não falou com ninguém. E aí uma determinada pessoa achou aquilo um absurdo, que ele chegou e tal, não falou com ninguém. Tá bom. Quando ele subiu no púlpito para pregar, aí ele falou que era uma presença enorme estar ali com aquela igreja e tal. Mas só que ele chegou e não falou com ninguém. E aí aquela pessoa virou e falou assim: ué, mas ele chegou e não falou com ninguém. Aí agora ele tá no púlpito falando que era um prazer enorme estar ali com a gente, mas quando ele chegou ele não falou nada. E aí, naquele momento, a pregação foi muito boa, mas
por uma atitude, talvez porque ele entrou rápido, chegou atrasado para o culto e tal, e aí ele não tomou aquela atitude de falar Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, que a gente faz sem a paz. E aí acabou influenciando uma pessoa de uma forma negativa. Foi quase que a primeira A primeira impressão é que fica, é isso aí. Então, Só que aí eu falei assim, não, mas eu tentei justificar, eu não estava presente no momento, e aí eu tentei justificar de alguma forma, porque às vezes acontece com a gente, às vezes a gente passa desapercebido, porque a gente está cheio de afazeres, várias coisas, e a gente acaba não sendo quem de fato nós somos. Eu, por exemplo, onde passo, falo com todo mundo. Tem vezes que as pessoas falam assim, nossa, você serve pra ser presidenta. Eu falei, não. Por quê? Porque eu passo, falo com todo mundo, quem eu conheço, quem eu não conheço, e às vezes eu acabo passando e não falando. Lá na igreja, quando eu chego, eu falo com todo mundo. Mas, por exemplo, eu não enxergo de longe. Tem gente que passa por mim, que tá de longe e fala oi, às vezes eu falo oi, mas eu não tô enxergando, não sei nem quem é. Mas, de certa forma, eu acabo influenciando. Por quê? Porque as pessoas veem, a Amanda é muito alegre, a Amanda fala com todo mundo, e aí as pessoas têm uma imagem assim, né, de quem é cantor. Eu não sou famosa, enfim, mas tem gente, é cantor, canta, aparece na televisão, aquelas coisas todas, e as pessoas têm como se fosse uma pessoa inalcançável, uma pessoa... Eu já tratei várias pessoas como se... que eu, assim, nunca vou conseguir chegar até essa pessoa, e Deus proporcionou momentos, e eu vi que não era nada daquele monstro que eu criei na minha cabeça. Porque às vezes nós criamos monstros, né? As pessoas Sim. criam monstros de tipo, aquela pessoa ali, eu acho que eu não consigo chegar até ela, não consigo falar e tal. E quando você vê, olha pro outro lado, você vê que aquela pessoa, de fato, vai influenciar você positivamente. E aí, como a Eloá falou, existem pessoas que em determinados momentos estão com o coração fechado. E aquilo que você falou parece como se entrou num ouvido e saiu no outro. Mas num determinado momento em que ela estiver precisando, ela vai lembrar. Caramba, a Eloá falou pra mim que se eu crescer, eu veria a glória de Deus. A Eloá falou pra mim isso. E aí, naquele momento, você vai influenciar. amém. Vamos para um breve intervalo. Eu convido você a participar conosco pelo nosso WhatsApp, Instagram. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. A gente vai ouvir aqui, vai falar aqui ao vivo e vai tirar a sua dúvida, se Deus assim quiser. Vamos para um breve intervalo.
Estamos de volta com o nosso debate ideal. Participe conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo nosso site também. Tem um canal lá de chat. Você pode entrar lá e mandar sua pergunta, sua dúvida. Vamos seguir aqui com o nosso debate. Nossos debatedoras, cantora Amanda Cristine, pastora Cássia e irmã Eloá. Em Efésios 5:11, cita: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Perdão, a página pulou aqui. 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Devemos sempre não praticar, certo? Não praticar e evitar de praticar, fugir, né, de todas as coisas que não condiz com o que é do reino, certo? A gente tem sempre que denunciar o pecado. E eu faço a pergunta para os meus queridos debatedores aqui. Não precisa ser somente entre amigos, certo? Pode ser até no meio da família, entre a família. A gente tem que avaliar nós mesmos. Eu acho que no meio da família ali, eu acho que o filtro acaba se tornando bem menor, né? Porque a gente tem que se avaliar nós mesmos, ver como estamos, se estamos provados por Deus nessa questão. Porque senão a gente acaba caindo na parte de eu vou tentar influenciar uma pessoa da minha família e acaba se afastando mais dela, né? Pode ter aquela famosa briga familiar, né? Vamos dizer assim. Então, como a gente colocar isso em prática de uma forma bem correta, se analisar e, ao mesmo tempo, influenciar as pessoas, tanto na nossa amizade, para não perder a amizade, quanto na família em si. Eu vou começar abrindo com a irmã Eloá. O que você acha? Então, a Bíblia fala em Romanos 15 que nós devemos ter o cuidado ao influenciar pessoas. Eu vou até abrir aqui Romanos capítulo 15, vai dizer que devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. E é claro que, na nossa conduta de vida, nós não vamos agradar a todos. Jesus, que foi perfeito, não agradou a todos. Existiam aqueles que foram contra ele e o levaram à cruz, mas isso foi para a glória de Deus, né? Para que tudo se cumprisse. Então, assim, existem pessoas que nós não vamos conseguir agradar. E, inclusive, dentro da nossa família. E o Espírito, ele testifica. Então, assim, se eu sirvo a Jesus e o outro não serve, nem sempre ele vai entender o meu modo de agir, aquilo que eu faço. Por quê? Porque não é o mesmo Espírito. Então eu preciso buscar na palavra, tudo volta para a palavra. Porque está tudo na palavra, é como o manual de instruções. Eu preciso voltar para a palavra, como que eu posso agir? E buscar a Deus em oração para que eu consiga lidar com essas situações. Só que eu também não preciso ficar o tempo todo me justificando, porque quem me justifica é o Senhor. Então eu não preciso ficar me defendendo, né? Não, porque eu faço assim por causa dessa forma, eu faço assim por causa disso, por causa daquilo. Não, você vai fazer aquilo que a palavra te diz para fazer. E ter o cuidado de ser manso, de ser paciente, porque não adianta também eu querer influenciar pessoas, eu querer ajudar pessoas a vir até Cristo, sendo uma pessoa grossa, sendo uma pessoa que não sabe falar, que joga palavras ao vento. Não, eu preciso buscar a sabedoria.
Eu preciso buscar a sabedoria para eu saber como chegar até essa pessoa, para eu saber como falar com essa pessoa. E eu preciso também ter a ciência de que nem todo mundo vai me ouvir, de que nem todo mundo vai concordar com aquilo que eu estou falando. E eu também não posso querer ser o dono da verdade. Eu não posso querer, com as minhas palavras, abrir um buraco na cabeça da pessoa e colocar lá dentro. Não, eu preciso ter sabedoria para passar o verdadeiro evangelho de Cristo para as pessoas, sejam elas da minha família ou sejam elas amigos, conhecidos, colegas, enfim, qualquer tipo de pessoa. Pastora Cássia. Nós temos o costume, né, de nos importarmos exageradamente com a opinião dos outros. Nós temos esse costume. É bom, até certo ponto, porque isso nos ajuda a nos policiarmos. Se importar com a opinião dos outros para alimentar a nossa fé, alimentar a fé dos outros. Só que eu preciso encontrar o equilíbrio de não me importar com a opinião de pessoas que procuram, como assim Jesus está próximo de Jesus, para ouvir o que ele dizia, para condená-lo. Então, eu influencio pessoas, sim. Só que eu tenho que ter a consciência de que pessoas podem estar ao meu redor para querer ouvir e me condenar. Porque muitos convidavam Jesus para jantar. Quem não queria ser convidado para um jantar? Você se sente estimado. Só que ali os fariseus não convidaram Jesus porque era uma pessoa estimada. Porque queriam a presença, porque queriam absorver a sabedoria, a unção, o poder. Não. Queriam sentar para observar as atitudes, para ouvir o que ele dizia, para pegar, guardar. É o famoso jogar verde para colher maduro. Para daí, então, começar o julgamento. Que a própria palavra diz que Jesus, muitas das vezes, passou por inveja. E como influenciar pessoas que estão com inveja de você e a decisão do coração dela já é te prejudicar. Como influenciar? Vivendo a palavra. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Porque com a influência que eu tenho dentro de mim, eu posso destruir a influência que está nela, que quer me influenciar. Exatamente. Então, ou eu influencio, ou eu vou ser influenciado. Ou eu me determino influenciar, ou eu vou acabar sendo influenciado por aquilo que eu condeno. E é muito triste isso. É muito triste eu falar sobre algo e um certo tempo eu não vigiar e acabar sendo influenciado por aquilo que eu detestava, condenava. Então nós precisamos entender que nem todos os ambientes que nós estivermos, alguém estar conosco somente porque a nossa presença agrada, mas sim porque quer pegar, né, o que nós temos para jogar contra nós mesmos. E se Jesus passou por isso e venceu, se passarmos por essa situação desagradável, que nós viemos continuar, não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Eu vou continuar, estou determinada a influenciar. Cantora Amanda. É aquilo. A opinião daquela pessoa não pode influenciar no que estou baseada a palavra de Deus. Porque, infelizmente, existem pessoas sendo influenciadas por terceiros, por pessoas que não têm a palavra de Deus, por pessoas que não têm a palavra de Deus, né? Vida com Deus, não segue os caminhos do Senhor. E, infelizmente, tem cristãos, pessoas sendo influenciadas por essas determinadas pessoas que falam, não, eu acredito que é isso aqui. Aí, quando você para analisar a pessoa que é crente ali, que é cristão, mas não está baseado na palavra, não tem vida com Deus, porque eu ir à igreja, assistir um culto, orar e tal, não quer dizer que eu estou tendo vida com Deus, porque você precisa orar para você ter intimidade com o Senhor, você precisa ler a palavra de Deus para você ter intimidade com o Senhor e viver experiências. Então, isso sim é ter a palavra de Deus. Quando você tem essa palavra de Deus, a opinião daquela pessoa não vai te influenciar porque você está baseado na palavra que o Senhor
Senhor no manual de instrução que ele deixou pra gente aqui na Terra. Agora, existem pessoas sendo influenciadas porque não conhecem a palavra de Deus. E quando você não conhece a palavra de Deus, a palavra diz o quê? Que o povo perece porque não conhece, por falta de conhecimento. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para ter vida com Deus, oração, jejuar, se dedicar na obra do Senhor. Aí você não vai ser influenciado. E através da sua conduta de vida, com a palavra de Deus, com o que Deus diz a teu respeito, com o que a palavra diz a teu respeito, você vai influenciar as pessoas. Ainda que não naquele momento, mas você vai influenciar. Eu já passei por algumas situações de pessoas... começa a falar um monte de coisas e tal. E aí, quando eu chego, às vezes, assim, pessoas não crentes e tal, que são próximas, às vezes, da família, enfim. E aí eu chego, não, a Amanda chegou, não podemos falar esse determinado de coisa. E eu acho isso muito bom, esse determinado de coisa eu não quero que fale de fato, porque não condiz com o que eu vivo. Então, a pessoa acaba falando, mudando de assunto, porque chegou alguém que não... Isso aí, que não compactua com aquele determinado assunto. E eu acho isso muito... Você acaba influenciando de alguma forma. Ainda que a pessoa esteja falando daquele assunto, mas você chegou. E aí eles já mudaram de assunto por quê? Porque você já passou para aquela pessoa que você não compactua com aquele tipo de assunto. Também. Chegou uma pergunta aqui de uma ouvinte. Obrigado, ouvinte querida. Eu vou direcionar para a pastora Cássia, logo depois nossos debatedores. Como ser um jovem que faça a diferença e influencie no meio de uma geração já corrompida? Jovem, né? É esse horário disposto a estar ouvindo a palavra. Primeiro, parabéns para você. Você já deu o primeiro passo, parar para ouvir a palavra. Para conseguir, nessa geração difícil, ser um jovem. Nessa geração, ele é muito desafiador. Então, o meu conselho, à luz da palavra, para esse jovem, ou essa jovem, né, que eu não sei, que ela se debruce cada dia se debruce, cada dia sobre a palavra. Que ela procure os tesouros escondidos que há na palavra para ter força. Como eu já mencionei aqui sobre Samuel, ele não tinha bons exemplos. Os filhos de Eli, que estavam bem próximos, não eram pessoas dignas de estar, né, cuidando do que era tão santo e sagrado, estavam corrompidos, eram pessoas vendidas, eram pessoas que não levavam o temor do Senhor como estilo de vida. Só que Samuel decidiu ter o estilo de vida. Então eu acho que vai muito pela decisão. Eu decido ter o estilo de vida santo. Então você tem que decidir e ir atrás daquilo que você decidiu. Se você decidiu ser um Samuel em meio a uma geração de filhos de Eli, então você esteja pronto para seguir como você decidiu. Porque Daniel, né, é o mais, em congresso de jovens, é o que mais se fala sobre Daniel, sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, foi decisão também. Então parte da decisão. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, então eu vou decidir ser assim. Será fácil? Claro que não. Seja criança, jovem ou adulto, viver uma vida santa não é fácil para ninguém, não importa a idade. É complicado. Só que eu te aconselho a tomar decisão. E siga firme nessa decisão. Vento soprando, amizades indo embora, portas se fechando, porque você vai ver que foi a melhor decisão da sua vida. Jovem, sede firmes, né? Busque na palavra para poder conseguir influenciar e viver o mundo, né? Eu vou abrir aqui para conclusão. Chegamos ao fim do nosso debate. Eu vou abrir aqui para conclusão com meus debatedores, mas eu vou deixar aqui a minha conclusão breve, que a gente tem uma dupla influência no mundo, né? Vamos dizer assim, uma dupla influência. Somos o sal, né? Devemos ser uma influência antisséptica que limpe. A presença do crente tem que evitar o progresso de todo o mal, como o sal faz, que conserva, então derrota toda a podridão, e temos que ser luz também nas trevas, onde a gente chegar, as trevas têm que sair, tem que correr, então a gente tem que influenciar
dessa forma, sendo sal e sendo luz, para que o mal não chegue, para que o mal não domine. E assim a gente consiga propagar a palavra de Deus e influenciar as pessoas para o caminho correto. Eu vou começar abrindo a minha conclusão aqui para a irmã Eloá. Hebreus 10, 24 diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Então nós vemos que precisa ser uma preocupação nossa. Nós não vamos viver em favor daquilo, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, com medo de agir pelo fato de o que as pessoas vão pensar. Mas nós precisamos pensar em como eu posso motivar o próximo. Em como eu orei, eu pedi ao Senhor algo e eu venci. Como eu posso passar isso à frente? Nós precisamos pensar nisso. E nós vamos levar isso através das boas novas de Cristo. As boas novas de Cristo, fazendo tudo para a glória de Deus. Quando eu faço tudo para a glória de Deus, automaticamente eu influencio pessoas, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós venhamos obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, assim como ele disse para Josué: seja forte e corajoso, eu te ajudarei, eu te farei prosperar. Então, assim, Josué precisava ser forte, corajoso, ler os mandamentos, viver nos mandamentos, obedecer os mandamentos. Parece que é muita coisa, é muito difícil. Mas quando nós começamos a ler a palavra e decidimos, como a pastora Cássia falou, decidimos viver essa vida que Jesus deixou para nós, se torna fácil. Porque você está sempre buscando na palavra. E nós agora não vivemos mais para nós mesmos. Nós vamos ter vontade de fazer certas coisas por conta da nossa carne, da nossa natureza humana. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos dar preferência a fazer aquilo que é do alto. E nós vamos ficar com essa palavra na tarde desse dia. Pastora Cássia, as conclusões. Concordo plenamente com as palavras, né, da minha colega. Prossigamos. Prossigamos sem olhar para trás. Se você tem observado que você tem tentado e não tem conseguido viver o estilo de vida que Jesus determina, não desista. Continue se esforçando um pouco mais. Se você tem feito algo, não tem dado certo, pare e reflita. Só não olhe para trás. Só não deixe, não desista de influenciar. Se você não está conseguindo influenciar 10, experimenta fazer com uma pessoa. Se você não consegue carregar 10 sacos de cimento, experimenta um só, meio quilo, 1 quilo. Mas não desista. Continue. Uma hora você vai perceber que está conseguindo influenciar mais do que você pensaria em conseguir fazer. Então, olha para uma pessoa hoje e decida o que eu posso hoje fazer para benefício da vida de alguém. O que eu posso contribuir para a vida de alguém hoje. Cantora Amanda. A minha conclusão nessa tarde, né, é que em Efésios 5:1 diz assim, ó: sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos. 2 diz: e andai em amor como também Cristo nos amou. Cristo, ele deve ser o nosso maior exemplo, né, de fé, esperança, caridade, paciência, humildade, pureza, diligência e obediência. Nós precisamos ter a palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração e praticar. Precisamos guardar no nosso coração e praticar. Porque tem pessoas que dizem: eu acredito em Deus, eu creio, eu tenho Ele no meu coração. Aqueles jargões, né? Que eu creio, eu vou à igreja e tal, mas a conduta de vida é diferente, ao contrário do que a palavra de Deus diz. Então, que nessa tarde nós venhamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e praticar e fazer aquilo que o Senhor determinou na sua palavra para que nós venhamos fazer. E sobre jovens, a palavra de Deus diz em 1 João 2,
capítulo 4, versículo 14, parte B, eu vos escrevi, jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então que você venha a entender que a palavra de Deus já está em você. Você foi escolhido por Deus. Então agora você tem que colocar essa palavra em prática, porque você já venceu o maligno. Que nessa tarde nós venhamos influenciar pessoas com a nossa conduta de vida, através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu convido você, caso tenha alguma dúvida, mande pra gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp. A gente vai tentar responder na medida do possível. Eu quero convidar aqui a cantora Amanda, né? É claro que se a gente tem uma cantora no estúdio, é uma honra. Ela vai cantar um pouquinho, sem dúvidas. Eu vou cantar só um trecho, né, do refrão da minha canção que fala Sua História Vai Mudar, né? O autor dela é o Rodrigo Almeida, um amigo muito querido, e ela diz que a sua história vai mudar, então creia nisso. Existe um Deus que não se atrasa, no momento certo ele vem, um Deus capaz de mudar sua história, ele vai mudar, ele vai mudar sua história vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar sua história, ele vai mudar. Quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Sou Misael. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira, tá? Já combinando com você. Vou deixar um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube também. Caso você tenha perdido esse debate, ele vai ficar disponível lá no YouTube para você ouvir e acompanhar. Fique na sequência da nossa programação e fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.